O filho de Ludmila, Gleb, exercia uma pressão implacável sobre a mãe de 60 anos, exigindo que ela assinasse documentos renunciando à casa da família. A ameaça era clara. Caso se recusasse, ele cortaria qualquer vínculo com ela para sempre. Mas o destino reservava uma surpresa inesperada. Ao abrir o cofre secreto deixado pelo marido falecido, Ludmila sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Lá dentro, algo a deixou paralisada de espanto. Enquanto isso, o antigo toca-discos Vega, herança de tempos melhores, parecia ganhar vida. Uma voz familiar, quase um sussurro do passado, ecoou pela sala. É seu filho ligando. Pelo menos foi o que Ludmila julgou ouvir. O susto foi tão grande que ela quase deixou escapar das mãos a frágil xícara de porcelana do jogo de chá herdado da sogra, peça que sobrevivera a décadas de uso. O aparelho, é claro, continuava mudo. Mas nos últimos tempos, sua mente preenchia os silêncios com ecos do passado, especialmente a voz de Lavrar, como se o marido ainda habitasse aquele velho casarão de madeira à beira do lago, onde ambos tinham construído uma vida juntos. Foi então que o telefone realmente tocou. Ludmila depositou a xícara no braço da poltrona de balanço e esticou o braço para atender o aparelho sobre a mesinha de centro. O nome que apareceu na tela fez seu coração saltar. Gleb? Alô, meu filho, saudou ela com a voz trêmula. Oi, mãe, tudo bem? A resposta veio seca, profissional, como se estivessem em uma reunião de negócios. Tudo ótimo, querido. A cerejeira em frente à casa está florida, o cheiro é de encher os pulmões. Ela começou, mas foi interrompida. Ouça, não tenho tempo. Ligação rápida. Alice e eu decidimos nos casar. A cerimônia será daqui a 2 semanas. Ludmila segurou a respiração. 2 semanas? Como se lesse seus pensamentos, Gleb acrescentou. Sei que é pouco tempo, mas as coisas se ajeitaram assim. Será no Hotel Costa Azul, dia 17 de maio, às 14 horas. Vou mandar o convite por e-mail. Glebinho, que notícia maravilhosa. Posso ajudar em algo? Sua voz transbordava esperança. Não precisa, mãe. Contratamos uma empresa especializada. Eles cuidam de tudo, cortou ele, impessoal. Só apareça na hora marcada. Tá bom. Preciso ir, falamos depois. O sinal de ocupada soou como um ponto final em uma frase que Ludmila nem teve chance de terminar. Ela afundou lentamente na poltrona, fechando os olhos. Uma imagem surgiu viva em sua memória, Lavrar, correndo ao lado do pequeno Gleb, então com 8 anos, que pedalava seu primeiro bicicleta com incerteza, as mãos trêmulas no guidão. Não me solta, pai! Não me solta! Gritava o menino, os olhos arregalados de medo. Segura firme, estou aqui do seu lado, respondia Lavrar, afrouxando aos poucos a mão que sustentava o selim. Continua pedalando, não para. E então, sem que Gleb percebesse, já rolava sozinho, enquanto o pai observava de longe, o peito estufado de orgulho. Olha, Ludmila, ele está indo. Nosso filho está indo sozinho. Ela abriu os olhos. Agora Gleb tinha 34 anos, e há muito tinha partido tão longe que nem mesmo a mão do pai, se ainda estivesse viva, alcançaria o selim daquela bicicleta imaginária. Lavrar-se fora havia 4 anos. O encontro deles tinha sido digno de um filme. Biblioteca Universitária, 1983. Ela aluna de história, ele futuro engenheiro. Ludmila procurava um livro sobre o Egito Antigo quando alguém esbarrou com força na estante ao seu lado, fazendo uma pilha de volumes despencar no chão. Desculpe, a senhora não sabe onde fica o manual de resistência dos materiais? Perguntou o rapaz alto de cabelos escuros despenteados, enquanto apanhava os livros espalhados. Acho que acabei de testar na prática esse tal de resistência batendo na sua estante. Ludmila não pôde evitar um sorriso, agachando-se para ajudá-lo. A seção de engenharia fica à sua esquerda. E pelo que parece, meu coração ficou à sua direita, disse ela, surpreendendo a si mesma com tamanha ousadia. O rapaz parou, olhando-a com uma mistura de espanto e admiração, até soltar uma risada profunda, sincera, que fez arrepios percorrerem seus braços. Meu nome é Lavrar, apresentou-se, estendendo a mão. E acho que acabei de encontrar algo muito mais valioso do que qualquer manual. 3 anos depois casaram-se. Lavrar conseguiu emprego em uma indústria de defesa, ela como professora de história. Em 1992, quando o país desmoronava e muitos emigravam, eles fizeram o contrário. Mudaram-se para a casa à beira do lago, herança dos pais dele. Nosso refúgio, dizia Lavrar, enquanto restaurava os móveis antigos com suas próprias mãos, criando peças novas com carinho de artesão. Ludmila levantou-se e aproximou-se do armário de mogno, com portas entalhadas à mão. Um presente de Lavrar pelo aniversário de 25 anos de casamento.
Ele passará um mês inteiro trabalhando no galpão transformado em oficina, proibindo-a de espiar, até revelar a surpresa com um gesto teatral, tapando seus olhos com as mãos. É para você, Ludmila. Para que coisas bonitas tenham um lugar à altura. Seus dedos deslizaram pela superfície polida, acariciando os desenhos de flores e folhas talhados com precisão. Abriu a porta e retirou um vestido de seda turquesa comprado em 2008, quando Gleb se formara na universidade. Na época, queria estar impecável ao lado do filho. Então, velha amiga, mais uma batalha? Murmurou alisando o tecido. Como dizia Shakespeare, o mundo é um palco e todos nós atores. Só que o papel de mãe do noivo ainda não estava no meu roteiro. Segurando o vestido contra o corpo, aproximou-se do espelho. Os anos haviam deixado suas marcas, rugas ao redor dos olhos, fios brancos na franja curta. Mas a postura continuava ereta, o corpo esguio. Postura de professora, brincava a lavrar. Cenas do passado desfilavam em sua mente. Gleb no primeiro dia de aula em uma escola de elite, a formatura na universidade, quando já se destacava como programador, a primeira viagem ao exterior para um estágio, o lançamento de seu próprio negócio. A cada conquista, cada passo à frente, o filho parecia se distanciar um pouco mais. As ligações ficaram mais curtas, as visitas mais raras. E agora, o casamento. Preciso ver se o vestido ainda serve, pensou em voz alta, guardando-o com cuidado. E decidir o que dar de presente aos noivos. A massa de pão crescia debaixo do pano de prato, viva, respirando. Ludmila sovou-a com habilidade, acrescentando uma pitada de canela, seu toque pessoal na receita da sogra. Na infância, Gleb devorava aqueles pastéis de maçã. Chegava a comer 5 de uma vez, ronronando de prazer como um filhote de urso. Lembrava-se dele, aos 5 anos, subindo no banquinho para ajudar, os olhinhos brilhantes fixos em seus movimentos. Mãe, deixa-eu amassar também. Pedia, esticando os bracinhos para rolo de massa. Segura firme assim, veja só, ensinava ela. Imagine que está construindo uma estrada, bem lisinha, bem retinha. Agora, essas lembranças pareciam quadros de uma vida que não era mais a sua, como fotos de um álbum antigo. Enquanto fatiava as maçãs em rodelas finas, decidiu, levaria os pastéis para a festa. Que fosse um pedacinho de lar, uma tradição familiar, em meio àquele evento sofisticado organizado por estranhos. O estacionamento do Hotel Costa Azul era um desfile de luxo, carros importados reluzentes ao sol da primavera, cujos preços provavelmente equivaliam a anos de sua aposentadoria. Ludmila manobrou com cuidado seu Vaz 2110, modelo 2007, último presente de lavrar, comprado pouco antes de ele adoecer. Para você ter liberdade, Ludmila. Não depender de ônibus, dissera na época. Mal desceu do carro, um jovem uniformizado aproximou-se com ar de superioridade. Senhora, deixe o veículo na área de serviço, indicou, examinando o carro desgastado com um misto de pena e desdém. Os convidados costumam chegar em meios de transporte mais apresentáveis, completou o rapaz, com um tom que sugeria que o Vaz 2110 de Ludmila era um anacronismo sobre rodas. Ludmila endireitou-se em toda a sua pequena estatura, fixando-o com o mesmo olhar com que outrora, silenciosa mas firme, dominava os alunos mais indisciplinados. O jovem atendente ainda não havia nascido quando seu Jiguli saiu da linha de produção. Na época, seu smartphone nem existia nos esboços de algum engenheiro. Um resquício de orgulho soviético pulsou em suas palavras. Respeite os veteranos da indústria automobilística, moço. Tirou do bolso o convite, estendido com a elegância de quem apresenta um passe de entrada para um mundo que não é o seu. O rapaz olhou para o papel, depois para Ludmila, e sua expressão mudou. A arrogância derreteu-se em constrangimento. Desculpe, eu não sabia, gaguejou. Claro, deixe o carro aqui. Vou garantir que nada aconteça com ele. Assim lavrar, pensou Ludmila, dirigindo-se à entrada reluzente do hotel, onde o vidro e o metal refletiam a luz como espelhos de vaidade. Sua professora primária ainda sabe se fazer respeitar. No saguão, uma recepcionista de sorriso ensaiado, tão perfeito quanto o corte de seu tailleur, que lembrava o uniforme de uma aeromoça, estendeu a mão com a graça mecânica de um autômato. Bom dia. Seu convite, por favor. Ludmila entregou o cartão. A jovem consultou a lista no tablet, os dedos deslizando pela tela com a precisão de quem verifica um manifesto de voo. Ludmila Petrovna Yastrebova, certo? Confirmou sem levantar os olhos. Aqui está seu badge. O salão de banquetes fica à direita e depois à esquerda. O crachá era simples, seu nome escrito em caligrafia impecável, sem qualquer menção a seu verdadeiro papel ali. Nada que a identificasse como mãe do noivo.
Ao passar por um grupo de convidados, Ludmila notou uma mulher na casa dos 40, envolta em um ensemble de seda que custava mais que sua aposentadoria mensal. No peito, um bade dourado proclamava em letras cursivas: Valentina Sergeyevna, mãe de Alisa. Uma faixa diagonal de cetim cruzava seu corpo, bordada com a inscrição Mãe da Noiva, como se fosse uma condecoração militar. Ludmila apertou contra o corpo a cesta de pirojki que trouxera, aqueles mesmos que Gleb devorava ainda criança, esparramando o recheio de repolho pela toalha da cozinha. Calma, disse a si mesma. Isso são apenas formalidades. O importante é que Glebucha está se casando, terá uma família. Serei avó de seus filhos. Isso valia mais que qualquer etiqueta ou hierarquia de crachás. O salão de banquetes era um espetáculo de opulência. Lustres de cristal jogavam luzes dançantes sobre as toalhas engomadas, arranjos florais exalavam perfumes caros, e garçons de smoking deslizavam entre as mesas como atores em um palco. Ludmila localizou seu lugar na planta de assentos, uma mesa afastada no canto do salão, entre colegas de trabalho de Gleb que ela nunca vira. Ao acomodar-se, levantou os olhos e encontrou o olhar do filho. Ele estava cercado por amigos, impecável no terno escuro, alto e elegante como uma versão jovem de Lavrar. Por um instante, algo brilhou em seus olhos, reconhecimento, talvez um vestígio de afeto, mas se apagou tão rápido quanto uma vela ao vento. Gleb fez um aceno quase imperceptível e virou-se, fingindo interesse na conversa ao seu lado. Bem, pensou Ludmila, alisando o guardanapo no colo. O teatro começa. De repente lembrou-se de palavras que Lavrar lhe dissera décadas atrás, em uma noite qualquer, quando o mundo ainda parecia menos complicado. Ludocha, o mais importante na vida não são os papéis que representamos, mas quem somos quando a cortina cai. Ela ergueu os ombros, endireitou a postura e preparou-se para a longa noite à frente, decidida a manter a dignidade, custasse o que custasse. Os últimos convidados já haviam partido. A música emudecera, o bolo nupcial fora cortado em fatias simétricas, o champanhe esvaziado em brindes protocolares. A festa terminara, deixando em Ludmila um gosto amargo de expectativas não correspondidas. Gleb não encontrara sequer 5 minutos para uma conversa verdadeira com a mãe, apenas sorrisos oficiais e frases de circunstância, como um ator que cumpre seu script sem convicção. 2 semanas se passaram. O sol de junho inundava o jardim da velha casa à beira do lago, onde Ludmila ajoelhou-se diante de um canteiro, arrancando com cuidado as ervas daninhas entre os peões. A terra úmida exalava um cheiro vivo, quente e generoso. Enterrou os dedos na humus, permitindo-se por um instante fazer parte aquele ciclo eterno de nascimento e morte, como se a própria terra pudesse absorver suas mágoas. Como dizia minha avó, refletiu, quando a alma está pesada, mete as mãos na terra. Ela leva embora a tristeza. Seus dias, depois do casamento do filho, haviam se tornado uma rotina silenciosa e medida. Caminhadas matinais até o lago, onde observava os patos fazendo ninho entre os juncos da margem. Tardes no balanço da varanda, mergulhada em livros que Lavrar lhe dera, noites revirando álbuns de fotografias. Cada imagem uma janela para um passado onde ainda eram 3. Ela, Lavrar e o pequeno Gleb, com seus joelhos esfolados e riso fácil. O toque do telefone rasgou o silêncio da tarde com uma estridência que a fez estremecer. A xícara de chá tombou, manchando de marrom as páginas abertas do álbum. Ludmila levantou-se às pressas, enxugando as mãos no avental. Alô? Mãe? Oi, sou eu. A voz de Gleb soava inesperadamente quente, quase como nos tempos de criança, quando corria para seus braços depois de uma queda de bicicleta. O coração de Ludmila deu um salto. Glebucha, sussurrou, a garganta apertada. Como vocês estão, você e a Lisa? Já se acomodaram depois do casamento? Sim, tudo ótimo. Uma pausa. Olha, nós queremos convidar você para um jantar em família nesta sexta. Nada formal, só para conversar. A Alisa vai preparar algo gostoso. Ludmila sentou-se na beira da cadeira, como se as pernas tivessem perdido a força. Um jantar em família depois de tanto tempo de encontros protocolares e ligações curtas? Claro, filho. Vou com todo o prazer. Ótimo. Então te esperamos às 7. Manda o endereço por mensagem. Depois que desligou, Ludmila ficou imóvel por longo tempo pressionando o telefone contra o peito. Será que o casamento havia mudado algo em Gleb? Será que a vida a dois o fizera lembrar do valor dos laços que o precediam? Preparou-se para a visita como quem se apronta para uma missão diplomática. Que presente levar? Algo moderno? Não, dificilmente acertaria o gosto deles. Melhor algo com significado, com história.
Abriu o armário da sala e retirou uma jarra de porcelana antiga delicada, com pintura manual em tons desbotados. Pertencia à família desde os anos 1950, quando o avô de Lavrar a trouxera de uma viagem a Leningrado. Uma beleza frágil que resistira a décadas, símbolo de que o que é genuíno e valioso sobrevive ao tempo. Na cozinha, Ludmila amassou a massa para os biscoitos. Farinha, manteiga, mel, canela, nozes picadas. A receita da bisavó, passada de geração em geração. Era o biscoito predileto de Gleb quando pequeno. Talvez o sabor da infância derretesse o gelo entre eles. Embrulhou a jarra em camadas de papel e tecido, e os biscoitos, em uma lata de metal vintage com a imagem do Kremlin. No dia marcado dirigiu-se à casa do filho. O Tovnose de Gleb ficava em um bairro nobre, a oeste da cidade. 3 andares de vidro e concreto, com janelas panorâmicas e terraço no último piso. Mais parecia um pavilhão de exposições que uma moradia. Tuias podadas com precisão cirúrgica ladeavam a entrada como sentinelas verdes. Gleb abriu a porta vestido com uma descontração estudada, calça e camiseta claramente designer. Beijou-a no rosto e tomou-lhe os embrulhos das mãos. Mãe, entre. Depois, chamando para o interior. A Lisa, a mamãe chegou. A Lisa surgiu do fundo da casa, esbelta, impecável com um batom que combinava com as almofadas do sofá. Seu sorriso era melodioso, mas Ludmila captou nele um tom ensaiado, como o de uma anfitriã treinada para receber hóspedes importantes. Ludmila Petrovna, que alegria tê-la aqui. O interior da casa era um exercício de minimalismo, paredes brancas, móveis em tons de cinza, eletrodomésticos negros. Nada de fotografias de família ou objetos pessoais, apenas algumas telas abstratas em molduras finas, como em uma galeria de arte. Parece um hotel, pensou Ludmila, mas se repreendeu em seguida. Cada geração tem sua própria noção de lar. Sobre a mesa de centro da sala, em vez de talheres e pratos para o jantar, havia uma pilha de documentos. Gleb notou seu olhar e corou levemente. Vamos discutir uma coisa primeiro, depois jantamos. A Lisa está terminando a salada. A Lisa sorriu e desapareceu em direção à cozinha. Gleb indicou a Ludmila que se sentasse na poltrona diante dele. Mãe, eu queria falar com você há tempo. Precisamos conversar, começou Gleb, folheando os papéis com dedos nervosos. Você vive sozinha naquela casa grande. Não é prático nem seguro. A Lisa e eu nos preocupamos com você. Ele empurrou alguns documentos em direção a Ludmila, cheios de letras miúdas. Era uma procuração para gerir seus bens e contas. Eu poderia ajudar com as finanças, as contas da casa, toda essa burocracia. Você não precisaria se preocupar com nada. Ludmila pegou os papéis lentamente, sentindo um nó se formar no estômago. Gleb, eu me viro muito bem sozinha. As contas podem ser pagas automaticamente, e burocracia eu domino desde os tempos soviéticos. O filho franziu o senho, como se sentisse uma dor de dente. Mãe, não é só isso. A Lisa e eu estamos pensando em expandir os negócios. Queremos criar um parque tecnológico com área residencial para os funcionários. E seu terreno à beira do lago. Seus olhos brilharam com o entusiasmo dos negócios. É o lugar perfeito para um condomínio de luxo. Ecologia, vista, acesso fácil. Tudo o que um projeto desse nível precisa. Você quer vender nossa casa? A voz de Ludmila tremeu. Não vender, mas usar da forma mais eficiente possível, corrigiu Gleb, animado. Compraríamos um apartamento moderno para você na cidade, com elevador, porteiro, todas as comodidades. Nada de hortas, nada de forno a lenha para esquecer. Eu gosto da minha horta e do meu forno, murmurou Ludmila. Diante de seus olhos, uma lembrança surgiu como um flash. Gleb, aos 16 anos, sentado à mesa de jantar com o pai. Preciso de dinheiro para um curso de programação, dizia ele, batendo o garfo na borda do prato. É minha chance de ter uma profissão de prestígio. Sem isso não entro em lugar nenhum. Lavrar, pensativo, coçava o queixo. Cursos caros, filho, mas se é mesmo sua vocação. Ludmila propôs. Podemos vender a casa de campo. De qualquer forma, quase não vamos mais lá. E eles venderam o pequeno terreno com pomar de maçãs e a casinha que Lavrar havia construído com as próprias mãos, tijolo por tijolo. Venderam para pagar a educação do filho. Mãe, você sempre me apoiou. A voz de Gleb a trouxe de volta ao presente. Sabe que eu quero o melhor para você e para a família. Ludmila dobrou os documentos com cuidado e guardou-os na bolsa. Preciso analisar tudo com calma, Gleb. É uma decisão séria. Claro, mãe. Estude sem pressa, respondeu ele, confiante em sua vitória. O jantar transcorreu em uma estranha atmosfera. A Lisa falava sobre tendências de decoração,
Gleb descrevia seu novo projeto de cibersegurança, enquanto Ludmila, cutucando com o garfo uma salada exótica de quinoa e abacate, sentia-se uma estranha em seu próprio tempo. A vasilha de biscoitos e os doces na entrada permaneceram intocados. Ninguém se lembrou deles. Ao chegar em casa, Ludmila dirigiu-se diretamente ao escritório de Lavrar. Nunca havia mexido em suas coisas depois da morte dele. Era um pacto silencioso entre eles, ainda em vida, o espaço pessoal era intocável. Nem mesmo pó ela tirava, como se preservar a poeira fosse conservar sua memória. Mas agora, com a ameaça de perder a casa pairando sobre ela, algo a impeliu a cruzar aquela fronteira. Desculpe, Lavrar, sussurrou ao entrar no cômodo onde ainda pairava um leve cheiro de seu perfume e do fumo da cachimba. Preciso da sua ajuda. A parede inteira era ocupada por uma estante de livros, do chão ao teto, manuais técnicos, monografias históricas, seus romances favoritos, edições raras que ele caçava em sebos. Ludmila passou a mão pelos lombos, como se acariciasse velhos amigos. Foi então que notou. Uma das seções da estante estava levemente desalinhada, alguns milímetros para fora. Tão sutil que só alguém que conhecesse cada ranhura daqueles móveis perceberia. Com cuidado puxou a extremidade da prateleira e ela cedeu, revelando um mecanismo oculto, engenhosamente projetado pela mente de engenheiro do marido. Atrás dela, uma pequena cavidade. E dentro, uma caixa metálica com cadeado de senha. Ludmila hesitou. Que código Lavrar teria usado? A data do casamento? O aniversário de Gleb? Tentou 6 números. 12 de julho de 1983. O dia em que se conheceram na biblioteca. O cadeado abriu-se com um clique. Dentro, documentos cuidadosamente dobrados, extratos bancários, certificados de ações de empresas, entre elas, algumas das maiores corporações de tecnologia do mundo, e um envelope lacrado com a palavra testamento escrita à mão. Com o coração acelerado, Ludmila retirou o conteúdo. Lavrar havia investido secretamente em empresas promissoras no início dos anos 2000, inclusive no exterior. Ela somou os valores incrédula. Os ativos totalizavam cerca de 9 milhões de rublos. Com mãos trêmulas, abriu o envelope. Uma carta no traço largo e familiar. Asterisco, minha Ludo, você é a única. Se está lendo isto, é porque algo a levou a procurar. Perdoe-me por não ter contado em vida. Queria surpreendê-la em nosso aniversário de bodas de ouro, mas parece, o destino quis outro caminho. Este capital é sua proteção. Lembre-se, o dinheiro não muda as pessoas, apenas revela quem elas sempre foram. Não conte a Gleb de imediato. Dê a ele a chance de mostrar quem é sem saber dos recursos. Para sempre seu Lavrar. Asterisco. Ludmila pressionou a carta contra o peito. Lágrimas quentes escorriam, não de tristeza, mas pela sensação de que o marido estava ali, seu amor transcendendo o tempo e a morte. Você sempre previu tudo, Lavrar, sussurrou para o vazio do quarto. Até isto. Guardou os documentos de volta na caixa, mas a carta ficou com ela. Passou a noite em claro, balançando-se na cadeira de vime da varanda. As estrelas cintilavam sobre o lago, uma brisa suave farfalhava nas copas das macieiras. Aquela casa guardava uma vida inteira, sua vida com Lavrar. Ali Gleb havia crescido. Ali, eles haviam sido felizes. E agora o filho queria transformar tudo aquilo em um condomínio de luxo. O que você me diria agora, meu amor? Perguntou em silêncio às estrelas. Ao amanhecer, a decisão amadureceu. Precisava de uma consultoria jurídica. Alguém que a ajudasse a proteger não apenas o dinheiro, mas a memória e a dignidade. Lembrou-se de que, na agenda de Lavrar, deveria estar o telefone de Irina Yarskaya, amiga de faculdade que se tornará advogada especializada em heranças. Herança, murmurou Ludmila, enquanto os primeiros raios de sol tocavam o chão. Às vezes, ela chega de onde menos esperamos, justamente quando mais precisamos. A velha agenda de couro gasto guardava números de uma época inteira. Alguns, riscados, seus donos já haviam partido. Outros, anotados com observações. Mudou-se troou de número. Ludmila folheava as páginas com cuidado, como se tocasse fios invisíveis que ligavam passado e presente. Até encontrar Irina Yarskaya. Ao lado, a anotação típica do humor de Lavrar. Sempre tira da enrascada jurídica. A imagem de Irina surgiu nítida na memória de Ludmila. Óculos de lentes grossas que ampliavam os olhos como os de uma coruja atenta, o corpo franzino equilibrando-se em um banquinho de madeira, o copo de plástico erguido em um brinde à liberdade e à justiça. Sua voz, clara como um sino de prata, ecoava entre risadas. Que nosso Lavrar nunca mais invente nada que exploda.
Todos riam, lembrando do incidente no laboratório, quando uma experiência mal calculada transformará as sobrancelhas e cílios de Lavrar em vítimas de um mini-fogueiro improvisado. Ludmila recordava como ele, envergonhado, sorria enquanto apertava sua mão, os dedos ainda tremendo de adrenalina. Alô? Quem fala? A voz áspera no telefone a arrancou da lembrança. Irina, é Ludmila. Ludmila Jastrebova. Hesitou, ajustando o lenço no pescoço. Viúva de Lavrar. Silêncio do outro lado. Então, um grito abafado. Luda, quantos invernos, quantas primaveras. Como está você? E o Lavrar? A frase morreu no ar. Ah, meu Deus. Meus pêsames. Que perda terrível. Irina, preciso da sua ajuda profissional, cortou Ludmila, antes que a emoção a dominasse. É uma situação complicada. Venha hoje mesmo. Anote o endereço. Ao sair de casa, esbarrou em Albert Semyonovich Gronsky, o vizinho que parecia ter saído de um romance do século XIX. Ex-violinista da Orquestra Sinfônica, agora aposentado. Ele ajustava a gravata borboleta com dedos que mais pareciam feitos para acariciar as cordas de um Stradivarius do que para consertar cercas. Mesmo sob o sol escaldante de junho, vestia uma camisa branca de mangas compridas, impecável, como se estivesse a caminho de um concerto. Ludmila Petrovna! Exclamou, erguendo o chapéu imaginário. Eu passeava por aqui. Ou seja, vinha diretamente até você. Notei que seu portão está um pouco torto. Não gostaria que eu aplicasse minhas habilidades de violinista em trabalhos manuais? Abriu os braços, exibindo uma determinação que seu corpo esguio não parecia capaz de sustentar. Ludmila não pôde evitar um sorriso. Albert Semyonovich. Suas mãos foram feitas para tocar Vivaldi, não para martelar pregos. Ah, mas Vivaldi compôs as 4 estações, retrucou ele com uma reverência de palco. E agora é a estação dos concertos domésticos. Seu tom era brincalhão, mas os olhos sérios. Ludmila Petrovna, está tudo bem? Ela suspirou. Tudo é complicado. Vou me encontrar com uma antiga amiga para pedir conselhos. Se precisar de ajuda, qualquer ajuda, é só dizer. Ajustou a borboleta pela enésima vez. Nós, músicos, sabemos tocar não só em orquestras, mas também solos quando necessário. Obrigada, respondeu ela com um aceno grato. Guardarei suas palavras. O apartamento de Irina Yarskaya ocupava um andar de um prédio antigo, onde os tetos altos e as escadarias largas contavam histórias de décadas passadas. O interfone respondeu com uma melodia que soava como um trecho de ópera bufã, e a porta se abriu antes que Ludmila terminasse de subir o último degrau. Irina mudará. Os anos haviam arredondado seus traços, e a prata dominava os cabelos outrora escuros, amarrados em um coque desleixado. Mas os olhos permaneciam os mesmos, agudos, brilhantes, cheios de uma ironia que nem o tempo nem as lentes grossas dos óculos conseguiam apagar. Luda abriu os braços em um abraço de urso, envolvendo Ludmila em um perfume de baunilha e papel velho. Entre, não fique aí parada como uma estátua de gesso. O interior era um museu particular de obsessões, estantes repletas de livros até o teto, coleções de bijuterias vintage dos anos 70 e 80 dispostas em vitrines, bonecas de porcelana soviéticas, sinos minúsculos, caixas de música que tocavam melodias esquecidas, máscaras teatrais penduradas como troféus. Uma vida inteira de curiosidades materiais, cada objeto carregando uma história. Coleciono impressões e suas encarnações físicas, explicou Irina, seguindo o olhar de Ludmila. Chá, café, conhaque, ou só água se preferir. Ludmila acomodou-se em uma poltrona funda, de onde parecia possível afundar em outro século. Sobre a mesa de centro, depositou a pasta com os documentos e começou a contar tudo. O casamento de Gleb, a visita inesperada, a proposta de venda da casa, o esconderijo com os papéis de Lavrar. Irina ouvia em silêncio, interrompendo apenas para perguntas precisas, como uma cirurgiã antes de fazer o corte. Depois de examinar cada folha, cada assinatura, cada carimbo, ela recostou-se na cadeira com um suspiro. Lavrar sempre esteve à frente do seu tempo, murmurou, tirando os óculos para limpá-los na barra da blusa. Nos anos 90, quando todos compravam dólares e enterravam no quintal, ele investia em tecnologia. Comprou ações de empresas de por preços ridículos. Lembro-me dele dizendo, o futuro é digital, Irka. Balançou a cabeça. Até me ofereceu participar. Daqui a 20 anos, esses papéis valerão 10 vezes mais, disse. Eu ri. Agora, mordo os dedos. Ludmila fechou os olhos. Era 1998 novamente. O cheiro de tinta fresca na agência de Lavrar, as manchetes dos jornais gritando sobre o default, as filas nos bancos.
Ele, calmo como um lago em dia sem vento, a abraçava pelos ombros. Não se preocupe, Luda. São dificuldades passageiras. Precisamos pensar em décadas, não em dias. Imagine que estamos plantando uma árvore cujos frutos nossos netos colherão. Ela confiou nele, mesmo sem entender os meandros daqueles números. E agora, a árvore dera frutos, 9 milhões de rublos. Uma fortuna que garantiria sua tranquilidade e deixaria um legado. Se Gleb não descobrisse. Se não encontrasse uma maneira de tomá-la. O que eu faço, Irina? Ludmila torcia as mãos, as unhas marcando a pele. Não quero guerra com meu próprio filho. Mas também não posso perder a casa. Nem a memória do lavrar. Irina tamborilava a caneta na mesa, os dedos seguindo um ritmo que só ela ouvia. Precisamos de um traste irrevogável, declarou finalmente. Uma estrutura jurídica que blindará seus ativos contra qualquer ameaça. Você será a única beneficiária, com total controle sobre os recursos. Inclinou-se para a frente, os olhos fixos nos de Ludmila. Mas não se trata só de proteger o dinheiro. É preciso que Gleb entenda, seu amor por ele não é uma porta aberta para manipulação. Sorriu, astuta. Já dizia Marco Aurélio, a melhor forma de se defender de uma ofensa é não se deixar ofender. No nosso caso, a ironia brilhou em seu olhar. A melhor defesa é um bom advogado e um traste bem redigido. Você me ajudará? Ludmila olhou para a amiga com um fio de esperança. Ofende-me, mãe. Irina bateu a mão na mesa, fazendo os sinos tremerem. Claro que vou. Poucas coisas me dão mais prazer do que proteger pessoas decentes de jovens arrogantes. Mesmo que esse jovem seja seu filho. Faremos tudo direitinho. Como um passe de mágica. A propriedade à beira do lago Zolotaia Zila era um espetáculo tão deslumbrante quanto o sol nascente sobre suas águas esmeralda. Gleb franziu o senho. Mamãe é muito apegada àquela casa. Lá, cada canto guardava memórias do pai. Uma questão de sentimentalismo, argumentou Alice com um gesto elegante das mãos impecavelmente cuidadas. Ela seria mais feliz em um apartamento moderno. Além disso, precisamos expandir nossos negócios, ou a Metrivelle vai dominar esse mercado. Você não quer que nosso futuro paraíso se transforme em um deserto de oportunidades perdidas, quer? Gleb revirou os olhos. Às vezes não entendo se você está falando comigo ou escrevendo um panfleto publicitário. Alice não se ofendeu. Apenas sorriu, exibindo dentes alvos e perfeitos. Marketing é uma forma de pensar, querido. É preciso enxergar o futuro e saber vendê-lo. Com um suspiro, Gleb tirou o celular do bolso. Vou ligar para a mamãe e marcar um encontro. Hora de encerrar esse assunto. Sua voz transbordava a confiança de quem estava acostumado a conseguir o que queria. Mas, no fundo, algo o incomodava, não era ansiedade, nem culpa, exatamente, mas uma sombra de desconforto. A imagem da mãe, sentada sozinha em uma mesa distante durante seu casamento, surgiu inesperadamente em sua mente. Irritado, ele afastou a lembrança e descou o número. Ludmila voltou para casa após a visita ao cartório com uma sensação de dever cumprido. Pela primeira vez em muito tempo, sentia calma e segurança em relação ao amanhã. Não temia mais a conversa com o filho. Agora, ela tinha proteção. Os últimos raios de sol banhavam as fotografias antigas sobre a comoda. Ela pegou sua favorita, lavrar no dia do aniversário de prata do casamento, sorrindo com os fios prateados nos tempos, usando o terno que ela mesma escolhera para ele. Você sempre soube que isso aconteceria, não é, lavrar? Sussurrou acariciando a moldura. Até o toque do telefone quebrou o silêncio. O nome do filho apareceu na tela. Ludmila respirou fundo e atendeu, serena, com a dignidade de uma professora pronta para uma aula difícil. Na frente do espelho, ela examinou seu reflexo com atenção. O terno azul escuro, o mesmo que usava para dar aulas, caía perfeitamente em seu corpo. Os anos não haviam deixado marcas em sua silhueta. A saia reta abaixo dos joelhos, o casaco ajustado com um broche discreto na lapela. Poderia ter escolhido algo mais casual, um cardigã ou seu vestido favorito, mas aquele não era um dia comum. Era um dia de batalha. Lavrar, meu amor, se você visse aonde chegamos. Murmurou, ajustando os brincos de prata, presente dele por 30 anos de vida juntos. O celular vibrou com uma mensagem. Irina, estou saindo. Chego em 15 minutos. Ludmila revisou pela última vez os documentos dentro da pasta de couro. Cada papel era como uma peça de armadura para o confronto que se aproximava. Não uma arma, uma proteção. Ao sair para a varanda, inalou o perfume da jasmim em flor. O jardim pulsava com os sons do verão. O zumbido das abelhas, o canto dos pássaros, o farfalhar das folhas. Será que tudo isso pode desaparecer? O pensamento cruzou sua mente, mas ela o afastou. Não hoje.
Irina chegou pontualmente em seu velho Volkswagen, um carro que parecia ter personalidade, não apenas 4 rodas. Música clássica escapava pela janela aberta. Mozart para nos dar ânimo de guerra, explicou Irina quando Ludmila entrou. Como você está? Estranho, admitiu Ludmila. Como antes de uma prova na faculdade, lembra? Claro que lembro. Só que agora o examinador é seu próprio filho, e colar não vai adiantar. Irina riu, batendo na pasta sobre o banco traseiro. Mas temos algo melhor. Elas não precisavam vencer. Precisavam mostrar que não podiam perder. E que ele sim podia. A casa de Glebus recebeu com luzes aconchegantes nas janelas e o aroma de uma refeição sendo preparada. Alice, que abriu a porta, parecia saída de uma revista de moda. Maquiagem impecável, vestido de seda cereja fluindo sobre o corpo, sapatos de salto fino. Ludmila Petrovna. Seu sorriso perfeito vacilou levemente ao ver Irina. Irina Yarskaya, consultora jurídica, apresentou-se esta, estendendo a mão com segurança. Espero que não se importe com minha presença. Sua mãe me convidou como velha amiga da família. Claro que não, interveio Gleb, aparecendo no corredor. Mamãe, você está radiante. Entrem, o jantar está quase pronto. A mesa da sala de jantar estava posta com esmero. Toalha branca imaculada, taças de cristal, flores frescas em um vaso baixo. Tudo parecia um gesto de reconciliação, calculado até o último detalhe. Sentem-se, convidou Alice, indicando os lugares. Hoje temos filé de dourado com risoto verde e espargos. Gleb, você abre o vinho? A conversa começou leve. Alice perguntou a Ludmila sobre tradições familiares, como era a casa antigamente. Gleb recordou histórias da infância, o pai ensinando-o a andar de bicicleta, os dois construindo casinhas para pássaros, consertando um velho rádio. Lembra, mamãe, quando você me levou à Galeria Tretiakov? Contou-o animado. Eu devia ter uns 10 anos e fiquei hipnotizado por amanhã em um bosque de pinheiros, de Xixin. Não conseguia tirar os olhos daqueles ursos. Ludmila sorriu. Lembro. Você disse que queria morar naquela floresta em uma cabana, e que os ursos viessem te visitar. Imagina só, Gleb virou-se para Alice. Eu tinha uma coleção de ursos de pelúcia. Uns 20, talvez. 32, corrigiu Ludmila suave. Guardei todos em uma caixa no sótão, junto com seus desenhos de criança. Um silêncio breve pairou sobre a mesa. Gleb bebeu um gole de vinho, constrangido, enquanto Alice apressou-se em mudar de assunto. Ludmila Petrovna, essa brocha é encantadora. Um trabalho tão delicado. Ludmila tocou a peça de prata com minúsculas pérolas. Presente do lavrar por nossos 30 anos de casamento. Ele mesmo escolheu. Gleb também tem ótimo gosto, disse Alice, acariciando os brincos de diamante. Me deu estes no aniversário de nosso relacionamento, não é, querido? Após a sobremesa, um tiramisu refinada com framboesas, Gleb despediu-se por um momento e deixou a sala. Voltou com uma pasta nas mãos. Mamãe, pensei muito em nossa última conversa, começou, acomodando-se na poltrona. Você tinha razão, precisávamos analisar tudo com cuidado. Preparei uma nova proposta. Uma procuração em formato mais flexível, que me permita ajudá-la a gerir seus bens, mas mantendo sua total liberdade. Ele passou a explicar os detalhes jurídicos, espalhando os documentos sobre a mesa. Ludmila ouvia com atenção, assentindo nos momentos certos. Irina, ao seu lado, mantinha um silêncio diplomático, lançando olhares ocasionais aos papéis. O que acha? Perguntou Gleb, fitando a mãe com um sorriso confiante. Ludmila juntou os documentos diante dela e os devolveu ao filho. Então retirou de sua bolsa uma pasta própria. Tem uma contraproposta, Gleb. Dela, extraiu uma notificação oficial, a criação de um traste irrevogável. Colocou-o sobre a mesa diante do filho. O que é isso? Franziu a testa Gleb. Os documentos do traste, do qual sou a beneficiária, explicou Ludmila serena. Todos os meus bens, incluindo a casa e o terreno, agora estão juridicamente protegidos. O rosto de Gleb se transformou. Por trás da máscara de cordialidade, transpareceram desconfiança e, em seguida, uma ira mal contida. Mamãe, o que você fez? Sua voz tremia. Por quê? Não havíamos combinado tudo? A Alicia pegou os documentos com mãos trêmulas e começou a folheá-los rapidamente. Isso é um traste irrevogável, sussurrou, erguendo os olhos atônitos para Ludmila. Mas de onde você tirou tanta noção jurídica, Miloca? Irena levantou-se da mesa, cruzando os braços com uma expressão que misturava ironia e desafio. Eu ajudei Ludmila a estruturar tudo conforme a lei. Os bens dela agora estão blindados contra qualquer tentativa de apropriação indevida. Só ela pode tomar decisões sobre eles. Gleb empalideceu.
Seu dedo apontou para Irena como uma adaga. Foi você. Você envenenou minha mãe contra mim. Vociferou. Quem você pensa que é? Uma velha amiga do seu pai, respondeu Irena sem piscar. E da sua mãe também. Mamãe, Gleb virou-se para Ludmila, os olhos úmidos de mágoa e traição. Você não confia em mim? Depois de tudo o que fiz por você? Ludmila endireitou as costas, como se vestisse uma armadura invisível. Confiança é uma rua de mão dupla, filho. Sua voz era calma, mas firme como pedra. Sempre te amarei, mas minha vida pertence a mim. Como dizia Confúcio, 3 coisas nunca voltam: o tempo, a palavra e a oportunidade. Não quero perder a chance de viver meus últimos anos do jeito que escolhi. Vocês não entendem o erro que estão cometendo. Alice interrompeu, cerrando os punhos sobre a mesa. Queríamos apenas ajudar. Essa casa é uma ilha solitária em um mar de oportunidades que se esvai com o tempo. Ajuda não exige controle total sobre os bens alheios, Miloca, ironizou Irena. E deixemos a poesia de lado. No tribunal só valem fatos e documentos. Gleb, pálido de raiva, voltou-se para a mãe. Você traiu a mim e a memória do papai. Ele queria que preservássemos o legado da família, que o desenvolvêssemos. E você houve estranhos que o viram contra o próprio filho. Ludmila fechou os olhos por um instante. Como professora experiente, sabia dominar as emoções mesmo quando tudo dentro dela fervia. Agora, essa habilidade era mais necessária do que nunca. Não traí você nem a memória do seu pai, Gleb. Sua voz, embora baixa, cortava o ar como lâmina. Pelo contrário, estou agindo exatamente como Lavrar teria querido. Ela retirou do bolso uma carta amarelada, a mesma que encontrara escondida no esconderijo secreto. Gleb arrebatou-a, devorando as linhas com o olhar. Seu rosto esbranquiçou ainda mais. Papai, ele sabia. Ele previu tudo, murmurou, a voz quebrada. Seu pai era um homem sábio, confirmou Ludmila. E queria que eu estivesse protegida, até mesmo das suas boas intenções. Nós vamos embora. Irena tomou Ludmila pelo braço, guiando-a para a saída. E recomendo fortemente que vocês, jovens, evitem ações precipitadas. Todos os documentos estão impecáveis, e qualquer tentativa de contestar o traste ou questionar a capacidade de Ludmila Petrovna, bem, digamos que não ficaria nada bem diante de um juiz. Elas saíram, deixando Gleb e Alice petrificados. No carro, Ludmila não chorou. Observava pelas janelas as luzes da cidade deslizando como faíscas no escuro, sentindo uma estranha mistura de amargura e alívio, como se finalmente tivesse largado um fardo que carregava há décadas. Sabe, Irena quebrou o silêncio. Às vezes, a escolha mais difícil é entre quem amamos e quem somos. Não tenho certeza de que havia escolha, respondeu Ludmila, baixinho. Era um ponto sem retorno. Ou eu me perdia, ou defendia meu direito de ser eu mesma. E você escolheu ser você, assentiu Irena, parando no sinal. Lavrar estaria orgulhoso. Acha que Gleb um dia vai entender? Só se tiver a sorte de se tornar tão sábio quanto o pai. Irena apertou o volante com mais força. Mas isso é caminho dele, Ludmila. Você fez a sua parte. Agora é com ele. 2 semanas se passaram desde aquele confrontos, e o silêncio entre mãe e filho espessou-se como uma nuvem de tempestade. O telefone não tocava. Gleb não ligava, não escrevia. Uma manhã, depois de tomar chá e resolver folhear as fotos dos netos de uma amiga nas redes sociais, Ludmila descobriu, com um nó na garganta, que fora bloqueada em todas as contas do filho. Era como se tivesse sido apagada de seu mundo digital. Julho queimava sem piedade. O ar tremulava sobre a terra escaldante, transformando objetos distantes em miragens trêmulas. Dias assim impediam a sombra fresca da varanda, um livro nas mãos e goles espaçados de mor gelado em um copo de vidro cortado. Foi nesse cenário que o carteiro entregou um envelope com o logotipo austero de um escritório de advocacia. Dentro, uma carta do advogado de Gleb. Exigia provas da legalidade do traste, a origem dos recursos e um relatório financeiro detalhado dos últimos 15 anos. As frases secas e impessoais soavam como tiros. Ludmila ligou para Irena. Era o que eu esperava, resmungou esta, após ouvir o conteúdo da missiva. É só uma tentativa de intimidá-la. Todos os documentos estão em ordem. Que gastem dinheiro com advogados, se é o que querem. E se eles fizerem algo? O processarem você? Irena soltou uma risada áspera. E imagina as manchetes. Empresário de sucesso processa mãe aposentada pela casa dela, excelente publicidade para o start, up dele, não acha? Suspirou. Não se preocupe. Essa carta não passa de blefe. Ao desligar, Ludmila sentiu o peso no peito aliviar-se um pouco, mas não desaparecer por completo. Gleb, seu menino, seu único filho, havia declarado guerra.
Como tinham chegado àquele ponto? O sótão da casa guardava décadas de memórias familiares. Caixas empoeiradas com brinquedos infantis, malas velhas com roupas que ninguém mais usava, pilhas de revistas Nauka e giz que Lavrar nunca teve coragem de jogar fora. Ludmila subiu as escadas sem um plano, talvez buscando respostas no passado. Num canto distante, sob o teto inclinado, encontrou uma caixa de papelão com a inscrição Gleb Escola. Dentro, cadernos de matemática e física, preenchidos com a letra arredondada da infância, que com o tempo se tornará mais angular, quase adulta. Quase todas as páginas traziam notas excelentes e elogios dos professores. Ao lado, outra caixa. Nela, o primeiro computador de Gleb, uma torre pesada com monitor quadrado semelhante a um televisor antigo. Um 386, início dos anos 1990. Na época era uma maravilha tecnológica, agora uma relíquia. Mais fundo, embrulhado num pano desgastado, estava o rádio caseiro que eles haviam montado juntos com Lavrar. Ludmila passou os dedos pela superfície áspera, e as lembranças vieram como um filme. Ela se viu naquela noite, tão viva quanto o presente. Gleb tinha 15 anos, absorto diante da tela do computador, os dedos ágeis controlando algum jogo. Nem sequer ouviu quando a mãe o chamou para jantar. Para ele, o mundo havia se reduzido àqueles pixels piscantes. Filho, seu pai está esperando na oficina. Ludmila tocou-lhe o ombro com suavidade. Ele quer mostrar uma coisa interessante. Mãe, estou no nível crucial, respondeu Gleb, sem tirar os olhos da tela. Já vou. Mas 1 hora se passou, e ele ainda estava ali. Lavrar apareceu na porta do quarto, observando o filho em silêncio. Seu rosto refletia uma mistura de frustração e compreensão. Sabia, Ludocha? Disse mais tarde na cozinha, enquanto ajudava a cortar legumes para a salada. Quando eu tinha a idade dele, a gente soldava rádios, lançava foguetes de garrafa, criava coisas com as próprias mãos. Agora eles vivem nesses mundos virtuais. Mas os computadores são o futuro, argumentou Ludmila, cautelosa. Você mesmo dizia isso. Sim, mas não gostaria que junto com a tecnologia perdêssemos algo essencial, a capacidade de criar com as mãos, de dar forma às ideias. Lavrar suspirou. Talvez eu esteja ficando velho. Naquela noite, ele entrou no quarto do filho e colocou sobre a mesa, sem uma palavra, um esquema desenhado à mão. Gleb finalmente afastou-se da tela. Gleb olhou para o esquema com perplexidade, reconhecendo o projeto de um radioreceptor. Poderíamos montá-lo juntos, escreveu Lavrar em um bilhete ao lado, se é que você não está ocupado demais salvando mundos virtuais. Havia mais desafio do que reprovação naquelas palavras. O jovem hesitou, dividindo o olhar entre a tela do computador e o papel amarelado. Salvo só este nível, murmurou, fechando o jogo com um clique. E assim pai e filho passaram a noite inteira na oficina, entre cheiro de estanho e fios coloridos. Lavrar mostrava como soldar componentes, explicava os princípios da radioeletrônica com paciência de quem ensina algo maior que circuitos. O valor de criar com as próprias mãos. Ludmila levava-lhes chá com biscoitos, observando em silêncio aquele reencontro. Sempre fora ela a ponte entre os dois, tão diferentes na aparência, tão iguais na teimosia. A memória traidora trouxe outra cena. Gleb aos 18 anos, recém-formado, de pé na sala de estar com o diploma ainda quente nas mãos. Entrei na Escola Superior de Economia. No curso de Business Informatics, anunciou, o orgulho transbordando na voz. Mas é em Moscou, exclamou Ludmila, as mãos no peito. Já arrumei um quarto para dividir com 2 amigos. Um deles é o Dinka, conhecemos em Olimpíadas de Programação. Lavrar apenas abraçou o filho, batendo-lhe no ombro com força. Orgulho-me de você. Vá longe. Mais tarde, quando Gleb saiu para comemorar com os amigos, o pai ficou na varanda, os olhos perdidos nas estrelas. Ele está se tornando um estranho, confessou a Ludmila, que se sentou ao seu lado. Sinto que o estamos perdendo. Todos os filhos crescem e partem, ela respondeu, apertando-lhe a mão. O problema não é a distância. É que ele está adotando novos valores. Para ele, agora, o que importa é carreira, dinheiro. Na nossa juventude sonhávamos em mudar o mundo. Lavrar suspirou. Os tempos mudam, mas ele continua sendo nosso filho. Sempre nos amará, completou ela, embora, ao olhar para o rádio caseiro sobre a mesa, já não tivesse tanta certeza. Foi entre contas e panfletos no correio que Ludmila encontrou um envelope creme, grosso, com caligrafia elegante, aos formandos e professores da escola número 27. Dentro, um convite para a comemoração dos 50 anos da instituição. Cara Ludmila Petrovna, seus alunos e colegas aguardam ansiosos por revê-la. Ela titubeou.
As lembranças da sala de aula eram doces, mas explicar sua vida atual? No entanto, as paredes de casa começavam a sufocá-la. Decidiu. Pelo menos me distrairei. Naquele mesmo dia, enquanto Ludmila escolhia o que vestir para o encontro, Gleb estava em um café no centro da cidade, mexendo distraído um café americano sem açúcar. À sua frente, o notebook aberto exibia planilhas, mas seus olhos estavam presos ao celular, onde revisitava fotos antigas, ele aos 6 anos. Sorrindo nas alturas de um balanço que o pai montara no quintal, a família à beira do lago, Ludmila com seu chapéu de palha, lavrar com a vara de pescar, e ele próprio pequeno, com uma rede para pegar borboletas. Saudades dos tempos em que era só um garoto, não um empresário de sucesso, comentou uma voz irônica ao lado. Gleb sobressaltou-se. Era Irena, com uma xícara de café na mão. Posso me sentar? Ou prefere que nos comuniquemos por intermédio de advogados? Sem esperar resposta, ela ocupou a cadeira em frente. Estava testando um algoritmo de reconhecimento facial, justificou-se Gleb, guardando o celular. Claro, sorriu Irena. E eu que pensei que o grande programador estivesse questionando suas escolhas. Meu código não tem erros, retrucou ele, irritado. Talvez não, mas seu algoritmo de vida poderia usar uma depuração. Ela tomou um gole de café, fixando-o com intensidade. Aliás, foi um erro mandar advogados contra sua mãe. Isso não vai resolver nada. Não fui eu quem começou, ele tentou se defender, mas engasgou. Foi ideia da Alix. Ela acha que devemos lutar pelo que é justo. Justo? Irena arqueou a sobrancelha. Na versão de vocês, é justo tirar de uma mulher a casa onde viveu 30 anos. O lugar onde você cresceu, onde cada canto guarda memórias do seu pai. Gleb baixou os olhos. Não queríamos tirá-la. Oferecemos uma alternativa, um apartamento moderno na cidade. Uma gaiola dourada não faz a ave cantar, balançou a cabeça Irena. Sua mãe não é urbana. A vida dela é essa casa, o jardim, o lago. Tire isso dela e o que restará? Você não entende, explodiu Gleb. Não faz ideia do esforço para construir um negócio. Cada oportunidade de expansão é um passo para garantir o futuro, o meu futuro, o da minha família. E o presente da sua mãe? Irena terminou o café e levantou-se. Pense nisso. E lembre-se, programar não é só criar novos sistemas, mas saber consertar os bugs nos que já existem. Deixou-o ali, atordoado. Gleb abriu a lista de contatos, encontrou o número da mãe. O dedo pairou sobre a tela, mas não tocou o ícone de chamada. O salão de eventos da escola número 27 estava decorado com balões e painéis com fotos de diferentes épocas. Ludmila entrou hesitante, sentindo-se uma intrusa naqueles risos e abraços. Mas em segundos foi cercada por ex-alunos, agora adultos, alguns com filhos, outros com fios de prata nos cabelos. Ludmila Petrovna, a senhora não mudou nada, exclamou uma mulher. Lembra quando nos levou ao Kremlin? Eu repito para meus filhos até hoje a sua frase, a história ensina que nada ensina. Naquele calor humano, a solidão das últimas semanas começou a se dissipar. Enquanto cumprimentava colegas e respondia a perguntas, voz familiar a interrompeu. Ludocha. Não pode ser. Continua a mesma magrela. Era Tamara Zariskaya, ex-colega de literatura, uma mulher corpulenta de cabelos ruivos presos em um coque exuberante, vestindo um vestido floral que a fazia brilhar como um pequeno sol. Tamara. Ludmila a abraçou com força. Como é bom ver você. Sentaram-se em uma mesa afastada com chá e sanduíches de queijo, como nos velhos tempos na sala dos professores. Conte, como está sua vida? Pediu Tamara, inclinando-se para a frente. Soube que ficou viúva. Meus pêsames. Faz 4 anos, confirmou Ludmila. E você? Ainda dá aulas? Onde já se viu? Riu Tamara. Saí há 10 anos, depois que meu marido faleceu. Abri uma livraria na rua Pukinskaya. Porto dos Livros pequena, mas aconchegante. Passe lá um dia, tomamos chá. Falavam dos antigos colegas, das mudanças na escola, das novas metodologias, até que, como sempre acontece entre mães, a conversa derivou para os filhos. Minha Setlanka mora na Espanha, suspirou Tamara. Casou-se com o espanhol, mudou-se para lá. Tenho 2 netos, um menino e uma menina. Lindos, inteligentes. Às vezes falamos pelo Skype. No meu último aniversário, ela me mandou um cartão. Um cartão, Ludmila. Na era da internet, como se estivéssemos nos anos 90. Havia naquela mistura de amargura e ironia algo tão familiar que Ludmila não resistiu. Começou então a contar sua própria história. A história de Gleb, das tentativas dele de tomar a casa, dos conflitos que os afastaram. E assim vivemos, concluiu Ludmila com um suspiro. Como se estivéssemos em planetas diferentes.
Tamara balançou a cabeça, pensativa. Sabes de uma coisa? Cheguei à conclusão que os filhos não são a nossa continuação. São pessoas completamente à parte, com seus próprios valores, sua própria visão de mundo. Às vezes essa visão é tão diferente da nossa que simplesmente não conseguimos encontrar uma linguagem comum. Mas isso não significa que devemos parar de viver. De repente seus olhos brilharam com uma ideia. Escuta, e se você trabalhasse comigo na livraria? Preciso justamente de alguém que ame livros e pessoas. Vejo que você sente falta de conversas, de contato humano. E um dinheiro extra nunca faz mal, não é? Ludmila hesitou. Eu sou historiadora, não livreira. Exatamente por isso, retorquiu Tamara, entusiasmada. Com seus conhecimentos, você poderia indicar romances históricos, biografias, livros de não ficção. As pessoas adoram quando recebem recomendações de alguém que realmente entende do assunto, não só de um vendedor. Antes que Ludmila pudesse responder, uma mulher elegante, de terno impecável, aproximou-se da mesa. Desculpe a interrupção, disse, com voz serena. A senhora é Ludmila Yastrebova, não é? Não me reconhece? Ludmila observou atenta o rosto delicado, os olhos expressivos. Polina Arkhipova. Meu Deus, quanto tempo! Polina sentou-se à mesa. Tinham sido colegas de escola, amigas, até que a vida as separou. A última vez que se viram foi numa reunião de ex-alunos, uns 15 anos atrás. Ouvi falar do seu marido, disse Polina em tom suave. Minhas condolências. Obrigada, assentiu Ludmila. E você, como está? Ainda casada com... Como é mesmo o nome dele? Com Vadim. Polina abanou a cabeça. Divorciamo-nos há 7 anos. Ele foi embora com uma secretária novinha, levou a casa, o carro, até o cachorro. Deus do céu, que horror! Exclamou Tamara. Sabes, Luda Polina mexia o açúcar no chá, pensativa. Meu ex levou tudo que era material, mas, em troca, recuperei minha alma. Agora pinto pores do sol tão intensos que os galeristas fazem fila para expor meus quadros. Não há perda sem ganho. É como na pintura. Para realçar uma cor, é preciso escurecer outra. Tirou do bolso uma cartão de visitas. Tenho um ateliê no centro. Apareça, pintemos juntas. É uma ótima terapia, acredite. À noite, ao voltar para casa depois do reencontro, Ludmila sentia uma estranha euforia. Pela primeira vez em muito tempo, seus pensamentos não giravam em torno dos problemas com Gleb, mas das novas possibilidades. Trabalhar na livraria, aulas de pintura, pessoas com quem conversar, rir, dividir angústias. A vida continua, pensou, subindo os degraus de sua casa. E quem sabe ainda havia espaço para alegria. O telefone tocou quando ela já trocara de roupa e preparava o chá. Número desconhecido. Alô, Ludmila Petrovna. Sou a Alissa. A voz da nora soava contida. Quis avisá-la, Gleb e eu vamos ser pais. Achamos que você deveria saber. O coração de Ludmila estremeceu. Um neto? Uma neta? Que notícia maravilhosa, Alissa. Fico tão feliz por vocês. Obrigada, respondeu Alissa, formal. Ainda não contamos a ninguém, mas decidimos que você merecia saber. O bebê nasce em fevereiro. Bem, preciso ir. Tudo de bom. Um clique seco. Ludmila baixou o telefone devagar. Aquela ligação deveria tê-la enchido de alegria, mas deixou um gosto amargo. Tão formal, tão fria como um relatório para um superior, não como um anúncio de uma nova vida. É só mais uma manipulação, pensou. Uma forma de pressioná-la através do futuro neto. E, no entanto, um neto. A continuação da linhagem. Um novo ramo na árvore da família. Ludmila aproximou-se da janela. Do lado de fora, o verão se despedia em tons dourados e rosados sobre o lago. Do outro lado da margem, um pescador guardava suas varas no barco. A vida seguia seu curso, lenta e sábia, como há milhares de anos e como seguiria por milhares mais. Amanhã ligo para Tamara, decidiu. Direi que aceito o trabalho na livraria. E para Polina também. Está na hora de aprender a pintar pores do sol. A livraria Porto Seguro, na rua Pushkinskaya, parecia um navio antigo ancorado no meio da cidade moderna. Prateleiras de madeira envelhecida até o teto, escadinhas estreitas entre os corredores, uma mesa redonda junto à janela onde sempre havia um bule de chá quente e biscoitos em um prato. As chuvas de outono tamborilavam nos vidros, enquanto lá dentro o ar cheirava a café, livros antigos e canela. Tamara adorava velas aromáticas. Ludmila trabalhava ali havia 3 meses. Adorava recomendar livros, conversar com os clientes fixos, organizar as novidades. Às terças e quintas conduzia um clube de leitura para idosos, Páginas Douradas, como Tamara batizara. Meus queridos, Evgeny Onegin não é apenas um romance em versos, dizia Ludmila aos participantes.
É uma enciclopédia da vida russa no início do século XIX. Vejam como Pushkin captura os costumes da época com tanta sutileza. No canto, anotando cada palavra, estava Albert Semyonovitch, sempre com seu laço borboleta e os cabelos grisalhos penteados para o lado. Depois das aulas, ele a acompanhava até casa, contando pelo caminho histórias surpreendentes de sua vida como músico. Sabe, Ludmila Petrovna dizia, apoiando-a gentilmente pelo cotovelo ao cruzarem uma rua escorregadia de chuva, a música e a literatura são como irmãs. Ambas falam do essencial sem precisar de palavras. Folhas amarelas dançavam no ar, cobrindo as calçadas com um tapete dourado. O vento do lago trazia o cheiro de folhas úmidas e a fumaça das fogueiras onde jardineiros queimavam galhos podados. O outono pintava o mundo em tons quentes, como se quisesse aquecer tudo antes da chegada do inverno. Aos sábados, Ludmila frequentava o ateliê de Polina. Um espaço claro e amplo, com janelas enormes, cheio de cavaletes e potes de pincéis. Polina revelara-se uma professora talentosa, paciente, atenta, capaz de encontrar a chave para cada aluno. Você tem sensibilidade para a luz, Luda dizia, examinando um esboço em aquarela. Precisa apenas aprender a confiar na sua intuição. Juntas visitavam exposições, iam ao teatro, às vezes apenas passeavam pelo parque, falando de tudo e de nada. Pouco a pouco, a vida de Ludmila enchia-se de novos sentidos, de novas alegrias. Já não se sentia sozinha. Mas a sombra da discórdia com o filho ainda pairava sobre essa nova fase. Num dia de novembro, quando a primeira neve molhada derretia ao tocar o chão, o mensageiro entrou na livraria com um envelope oficial endereçado a Ludmila Petrovna Estribova pessoalmente. Dentro, uma notificação formal de um centro médico. Alissa Shipovalova Estrebova está em acompanhamento pré-natal. Previsão de parto: fevereiro de 2024. Parente mais próximo indicado, Ludmila Petrovna. Ela ficou muito tempo olhando aquele papel. A confirmação oficial de que seria avó. A alegria misturava-se à amargura. A amargura à alegria, como num caleidoscópio de emoções. O que foi, meu bem? Tamara sentou-se ao seu lado, olhando-a com preocupação. Você está pálida como um lençol. Vou ser avó, sussurrou Ludmila. Em fevereiro. Mas isso é maravilhoso, exclamou Tamara. Sim, mas Gleb e eu ainda não nos falamos. Alissa ligou, deu a notícia e pronto. Nada mais. À noite, Ludmila. Naquela noite, Ludmila ligou para Irene. Não sei o que fazer, confessou a voz trêmula. Por um lado, quero tanto fazer parte da vida desse neto ou dessa neta. Por outro, Gleb claramente não quer me ver perto. Dê tempo a ele, aconselhou Irene, com a sabedoria de quem já vira muitas primaveras passarem. Às vezes as pessoas precisam esbarrar nas consequências das próprias escolhas para amadurecer de verdade, especialmente os homens. Eles são como vinho, com os anos ficam melhores, se não azedarem antes. Ludmila esboçou um sorriso fraco. Sempre se surpreendia com a habilidade de Irene em encontrar as palavras certas, como quem colhe flores no jardim certo na hora exata. É só experiência de vida, minha querida, disse a amiga. Eu também passei por muito. Aquela noite, ao chegar em casa, Ludmila abriu a gaveta do armário e retirou um par de agulhas de tricô envelhecidas e um novelinho de lã macia, da cor do céu no crepúsculo. Sua sogra, mãe de lavrar, era mestre na arte de tecer fios e lhe ensinou um ponto especial para cobertores de bebê, pequenas estrelinhas entrelaçadas, como flocos de neve dançando no ar. Isso é para um sono profundo e sonhos claros, dizia a velha senhora enquanto guiava seus dedos inexperientes pelos laços da lã. Agora, Ludmila revivia aquelas lições, reconstruindo o padrão com movimentos lentos e precisos. As agulhas batiam um ritmo suave, linha após linha. Cada ponto era uma ponte invisível sobre o abismo que se abrirá entre ela e o filho. O Natal passou em silêncio. Ludmila enfeitou a casa com ramos de pinheiro, resgatou enfeites antigos que ela e Lavrar haviam colecionado ao longo dos anos. Na árvore, pendurado entre luzes piscantes, estava um anjinho de papel feito por Gleb no primeiro ano escolar, com asas tortas e um sorriso desengonçado. Ela enviou ao filho um cartão de Natal e um suéterzinho creme, com bordados azuis no pescoço, trabalho de suas mãos nas noites solitárias. Não houve resposta. Janeiro chegou com neve abundante. Os montes brancos subiram até as janelas, e todas as manhãs era preciso desobstruir os caminhos com a pá. Albert Semyonovitch, apesar da idade, aparecia para ajudar, soprando nuvens de vapor no ar gelado enquanto trabalhavam lado a lado. Certo dia, enquanto se aqueciam com chá depois da lida, ele começou hesitantemente. Ludmila Petrovna, eu estava pensando. Fez uma pausa, mexendo a colher na xícara.
Será que nós poderíamos? Quer dizer, eu entendo que não é o momento ideal, mas a vida é tão curta. Ela tocou sua mão com suavidade. Albert Semyonovich, você é um homem maravilhoso, mas preciso de tempo. Primeiro, preciso consertar as coisas com meu filho. Depois, quem sabe, pensarei em mim. Ele assentiu com compreensão. Esperarei o tempo que for necessário. Como dizia meu professor de música, a paciência também é uma arte. O cobertor para o neto ficou pronto no final de janeiro, branco e azul, fofo com uma borda de flocos de neve delicados. Ludmila embrulhou-o com cuidado em papel de seda e guardou na gaveta, à espera do momento certo. A manhã de fevereiro amanheceu límpida e gélida. Os raios de sol brincavam nas cristais de gelo, transformando a paisagem comum em um reino de contos de fadas. Ludmila organizava as novas remessas na loja quando o celular vibrou com uma mensagem. O número de Gleb. A primeira em meses. Tivemos um menino. Chamamos de Lavrar. O coração de Ludmila deu um salto no peito. Relê a mensagem 2 vezes, como se as palavras pudessem desaparecer se pisasse forte demais. Lavrar. Eles haviam dado ao neto o nome do avô. Outra mensagem chegou. Estamos no Hospital Norte. Se quiser, venha. Tamara, preciso sair. Gritou agarrando o casaco. Meu neto nasceu. Em casa trocou de roupa em um piscar de olhos, pegou o cobertor tricotado e uma pequena caixa de madeira escura. Dentro repousavam os antigos botões de prata de Lavrar, herança de família passada de pai para filho. O caminho até o hospital pareceu interminável. O ônibus arrastava-se pelas ruas cobertas de neve, parando em cada sinal. Ludmila olhava pela janela sem enxergar nada, ensaiando mentalmente as palavras que diria ao filho quando visse. Finalmente, o prédio de mármore branco do hospital surgiu à frente. Após passar pela recepção, encontrou-se no amplo saguão de colunas. Uma enfermeira na bancada de informações a recebeu. A quem a senhora procura? A Klissa Shipovalova Yastrebova. Sou a avó do recém-nascido. Quarto 312, terceiro andar. Mas no momento só o pai está lá. A mãe e o bebê estão na sala de cuidados com o pediatra. Subindo a escada larga, Ludmila avançava pelo corredor, lendo os números nas portas com o coração aos pulos. 308, 310, 312. Parada diante da porta, viu Gleb de costas, encostado à janela. Estava mais magro, com olheiras fundas, mas havia algo diferente nele, uma luz que não existia antes. Ele olhava para fora e não percebeu sua chegada. Gleb chamou baixinho. Ele virou-se. Por alguns segundos ficaram imóveis, fitando-se em silêncio. Então, deu um passo à frente e, num gesto inesperado, abraçou-a com força. Mamãe, sua voz falhou. Obrigado por ter vindo. Afastando-se um pouco, Gleb começou a falar rápido, como se temesse que as palavras se perdessem se não as dissesse todas de uma vez. Eu estava errado, mamãe. Esses meses eu pensei muito. Quando segurei meu filho nos braços, entendi que não quero repetir meus próprios erros. Como diria meu Timide, ele riu sem graça. O gato reprovou no code review da vida em todos os fronts. Ludmila olhou-o sem entender. É uma piada de programador, explicou, envergonhado. Quer dizer que eu estraguei tudo o que podia. Você deu ao seu filho o nome do pai, disse Ludmila, suave. Então não estragou tudo. Estendeu-lhe o embrulho com o cobertor e a caixa. Isto é para o Lavrzinho. O cobertor eu mesma fiz com o ponto que sua avó inventou. E aqui estão os botões de prata do seu pai. Um dia eles serão do seu filho. Gleb recebeu os presentes com cuidado, desdobrou o cobertor e passou os dedos pelo tecido macio, pelos flocos de neve em relevo. Você esteve todo esse tempo tricotando? Por ele, não conseguiu terminar a frase. Ludmila apenas assentiu. Mamãe, não sei como consertar isso, murmurou Gleb, mas quero que você faça parte da nossa vida. Que o Laure conheça sua avó. E se você permitir. Ele engoliu em seco. Eu gostaria de voltar a fazer parte da sua vida. Você nunca deixou de fazer, respondeu Ludmila, simples. Nesse momento, a porta do quarto se abriu, e uma enfermeira apareceu com um embrulho minúsculo nos braços. Papai, pode receber seu tesouro. Já mamou, foi trocado, agora é só amor e carinho. Gleb pegou o filho com delicadeza. O rostinho pequeno, enrugado sob o gorro branco, franziu-se, mas os olhos permaneceram fechados. Mamãe, está é a Ludmila Glebovna Yastrebova, apresentou, orgulhoso. Laure, está é sua vovó. Ela vai lhe contar as histórias mais incríveis e fazer os melhores pirogues do mundo. Ludmila tocou a bochecha do neto com a ponta do dedo como se temesse acordá-lo. O mundo parecia ter parado em torno daquele ser tão pequeno, que unia 3 gerações da família Yastrebov.
Não eram os sucessos nos negócios que tornavam Gleb digno de admiração, embora eles também contassem, mas a coragem de reconhecer um erro e corrigi-lo. Laurie se mexeu, abrindo as pequeninas mãos em punho. Seus dedinhos, longos e delicados como os do avô, pareciam feitos para dançar sobre as teclas de um piano. Um pianista em formação, pensou Ludmila, observando a cena à sua frente. Ali estava Alice, absorta em seus desenhos, enquanto Polina rabiscava com entusiasmo ao seu lado. Gleb, próximo à esposa, trocava olhares cúmplices com o pai, Albert Semyonovich, que afinava o violino para um pequeno concerto improvisado. Era sua família renovada, reconstruída após um caminho árduo, da solidão e da dor da traição até o reencontro e uma nova compreensão. Não fora fácil. Ludmila precisará de firmeza para preservar não apenas a casa ou os bens materiais, mas algo muito mais precioso, sua dignidade e o direito de viver conforme seus próprios valores. Lembrou-se das palavras de Lavrar, seu marido. A água mais forte não é o rio turbulento, mas a nascente silenciosa que abre caminho entre as pedras. Era assim que ela enxergava agora sua própria jornada, uma força tranquila, capaz de persistir sem gritos, sem amargura, apenas com a certeza de sua própria verdade. Como dissera Gandhi, a força não está na capacidade física, mas na vontade inquebrantável. Pena que Gandhi nunca conheceu minha nora, refletiu, sorrindo consigo mesma. Suas teorias de resistência não violenta teriam enfrentado um sério teste. Mas agora, com as emoções acalmadas, até mesmo os conflitos passados ganhavam um tom cômico. Alice, de fato, transformará-se após o nascimento de Laurie. Menos obcecada pelo status social e pela carreira, mais aberta, mais humana. A maternidade tinha esse dom, revelar camadas de bondade que a pressa da vida costumava esconder. Quando a noite caiu e os últimos convidados se despediram, Ludmila saiu para a varanda. O ar fresco trazia o perfume da flor de lilás e da terra úmida. No céu escuro, as estrelas cintilavam como fragmentos de prata espalhados ao acaso. Tirou do bolso a velha carta de Lavrar, aquela mesma que encontrara escondida no esconderijo secreto. O papel, desgastado por tantas leituras, ainda guardava as palavras claras. O dinheiro não muda as pessoas, apenas revela quem elas sempre foram. Agora, Ludmila compreendia que o último presente do marido não fora o legado material, mas a lição de dignidade que ele quis lhe deixar, a arte de persistir com serenidade, de contornar obstáculos sem destruí-los, como a água que molda seu caminho. Com cuidado dobrou a carta e a guardou de volta no bolso. Amanhã seria mais um dia, com a livraria para administrar, as aulas de pintura, os cuidados com o neto e a quietude feliz de ter Albert Semyonovich ao seu lado. A vida seguia seu curso, levando embora as mágoas do passado e trazendo novas possibilidades. Como diria Lavrar, engenheiro até a medula, a vida não é um projeto técnico, onde tudo está traçado com régua. É uma construção que fazemos a cada dia, escolhendo quais peças manter e quais descartar. E pela primeira vez em muito tempo, sua construção estava exatamente como ela sonhara.